uma morte inesperada. Com ela, a diminuição do sonho de se aumentar a família. Diminuição, pois a reprodução assistida permite a inseminação pós-mortem. Entenda melhor na reportagem de Eduardo Júnior. Escolher roupinhas para o bebê pode ser muito prazeroso para quem sempre sonhou em ter um filho. E as possibilidades da ciência ajudam a tornar real a paternidade, mesmo após o falecimento de um dos parceiros. Estamos falando da reprodução pós-mortem. Nessa modalidade de inseminação, a fertilização é feita com material genético de um falecido, armazenado antes da morte. Foi o que fez a paranaense Kátia. Eu prometi para ele, nesse momento, que eu ia ter nossa filha, o nosso filho, No caso, veio uma menininha. Roberto sofria com um câncer de pele. Como o tratamento poderia causar infertilidade, ele resolveu conservar o esperma. O marido acabou falecendo e não deixou autorizada a utilização do sêmen. Kátia precisou recorrer à justiça para fazer a inseminação. A decisão autorizou o procedimento em maio e, em setembro de 2010, Kátia engravidou. De acordo com esse especialista, a criopreservação pode ser feita por homens e também por mulheres, através do congelamento do óvulo. E essa prática é algo comum. No caso da mulher, é muito importante deixar claro por que antes não se falava muito em congelamento de óvulo e agora sim. Porque as técnicas já existem desde a década de 80, mas muito pouco eficazes. E aí as indicações são as mesmas. Pacientes que vão ter que fazer um tratamento de radioterapia, quimioterapia, seja por linfoma, por leucemia, por câncer de mama, entre outros, ou então doenças que vão fazer com que a gente tenha que retirar o ovário. Mas antes de ocupar uma cadeira na sala de espera de uma clínica de reprodução, é preciso estar atento. Com a reprodução assistida foi possível superar até os limites da morte. No entanto, recorrer à reprodução pós-mortem pode trazer complicações jurídicas. Em casos como o de Kátia e sua filha, em que não foi deixada a declaração do doador, o filho gerado pode ter problemas relacionados à herança e direitos sucessórios. Ele não vai ser, a princípio, reconhecido como filho. Se o gameta já está congelado, certo? E ele deixou claro, deixou escrito que era para este fim, não vai ter problema nenhum com relação à filiação. Se ele não deixou escrito, eu vou precisar de uma autorização judicial para implantar, certo? E além dessa autorização judicial, eu vou precisar demonstrar que ele deixou por escrito, que ele deixou claro, não por escrito, mas que ele deixou claro a intenção dele de no futuro utilizar isso comigo. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina determina que o paciente deixe por escrito e registrado em cartório o destino do seu material genético que foi armazenado. Se ele não for utilizar para ele, que ela seja destruída após. E se ele desejar que essa amostra possa ser utilizada por outra pessoa, ele tem que deixar, naquele momento, o nome da pessoa e registrar isso em cartório. Então, cabe às clínicas de reprodução humana assistida orientar os seus pacientes, fornecer o termo de consentimento esclarecido e exigir que eles sejam preenchidos de forma adequada. Na verdade, o termo de consentimento livre esclarecido, que é feito na hora de se congelar esperma ou de se congelar um embrião, certo, da doação, de um gameta, é o documento mais hábil a tratar de toda essa situação. Então, ele é um documento jurídico que tem que ser muito bem elaborado. Agora, para a pessoa que não fez, ela ainda pode fazer isso, inclusive, deixar isso, inclusive, em testamento. Ela pode fazer isso, inclusive, de próprio punho. Também é possível obter o termo de consentimento já formatado através dos sites da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. O recurso pode parecer inusitado, mas a alegria de Kátia em ter a filha nos braços não tem tamanho. E ele me deixou essa herança que foi uma coisa linda mesmo. Voltou, ele renasceu, novamente na família, Doutor Sérgio, já nascer sem um dos pais afeta o direito da criança? Vou responder essa pergunta da seguinte forma. Os filhos adotivos, por exemplo, eles já são entregues sem um dos pais. E hoje a psicologia moderna determina
que se deve contar os filhos adotivos, que eles são adotivos. Então, afeta de alguma forma, mas não é afetar no sentido de alterar os direitos da personalidade. O mesmo ocorre com esses embriões que nascem sem o pai, sem o conhecimento, às vezes até o conhecimento de quem é o pai. Nesse caso aqui, ela sabe quem é o pai, né? Isso não afeta o direito de personalidade dela de forma alguma, na minha opinião. Agora, hoje nada é certo. Então, só no futuro que nós saberemos realmente se isso vai afetar ou não o direito de personalidade dessa pessoa. Porque, como eu digo, a reprodução humana assistida não tem volta mais. É igual a internet, igual a fabricação de automóvel no início do século XX, não tem volta mais, né? Não adianta, alguns tratadistas tentam reverter a reprodução humana, mas é o mesmo que não vamos fazer avião, porque o avião vai cair.